Vamos iniciar a nossa videoaula no contexto da disciplina Banco de Dados 1, o tema Modelo, Entidade e Relacionamento, parte 1. Vamos iniciar explorando o conceito de modelo de dados que, por definição, um modelo de dados é uma definição abstrata, autônoma e lógica dos objetos e operadores, bem como outros elementos que juntos constituem a máquina abstrata com a qual os usuários interagem. Os objetos nos permitem modelar a estrutura de dados. Os operadores nos permitem modelar seu comportamento, ou seja, as suas funcionalidades. Podemos então distinguir de modo útil um modelo de sua implementação. Uma implementação de um determinado modelo de dados é uma representação física em uma máquina real dos componentes da máquina abstrata que juntos constituem esse modelo. Em resumo, o modelo é aquilo que os usuários têm de conhecer, a implementação é aquilo que os usuários não precisam conhecer. Então, nós temos aqui nosso objetivo aqui, iniciando a parte de projeto de banco de dados propriamente dita. Nós podemos imaginar que o modelo é algo abstrato que vai permitir ao usuário visualizar a base de dados. Por outro lado, a implementação desse modelo não precisa ser do conhecimento dos usuários. Então, a partir de um determinado modelo, desenhou-se uma tabela chamada funcionário. Fisicamente, essa tabela funcionária ela vai ser implementada em algum dispositivo de banco de dados. E esse dispositivo de banco de dados, essa tabela, ela terá um arquivo para armazenamento dos dados propriamente ditos e poderá ter um ou dois ou mais arquivos de índice que permitirão indexar algumas colunas, né, da referida tabela. Esse detalhe, nível de detalhe de implementação, ela não compete, não interessa ao usuário que está projetando o banco de dados. Para o usuário, o que interessa é a existência de uma tabela onde serão registrados os dados dos usuários. Então, existem os modelos chamados modelos conceituais, que alto nível de abstração, né, como a gente pode destacar aqui. Entre eles, o modelo entidades de relacionamentos, redes semânticas, modelos semânticos, e destacando que nós vamos explorar aqui, o modelo adotado vai ser o modelo entidade de relacionamento. Temos um outro nível de abstração, que são os modelos lógicos ou de implementação, que suportam descrições de dados que possam ser processadas por um computador. Então, nós temos aqui o hierárquico, o modelo hierárquico de redes, o modelo relacional, o relacional objeto e o modelo orientado a objeto. Destaca-se também que o modelo adotado será um modelo relacional. E os modelos físicos, no nível maior de detalhamento, descreve como os dados são armazenados no computador através de informações como tipos de arquivos, formatos e ordenação de registros, caminho de acesso e outros. Exemplo, sistemas de arquivos sequenciais indexados, diretos, invertidos, etc. Então, a gente pode visualizar aqui três níveis de abstração de modelo. O modelo conceitual, alto nível de abstração. Esse modelo, por si só, não é possível nós criarmos, implementarmos o banco de dados. Então, a partir de determinadas regras, são gerados um modelo lógico ou de implementação. Esse modelo, sim,
ainda a nível de modelo de desenho, vai permitir justamente a criação física, né, do banco de dados. Essa figura ilustra, né, as etapas de um projeto de banco de dados. Então, a partir de uma coleta e análise de requisito, ou seja, entendimento do problema do mundo real, definição do escopo, né, são identificados requisitos de dados. A partir deste requisito de dados, aplicando-se o modelo entidade e relacionamento, é gerado o projeto conceitual. Então, o modelo utilizado para a geração desse projeto conceitual é justamente o modelo entidade e relacionamento. Aplicando-se algumas regras, gera-se o projeto lógico. O projeto lógico está fundamentado no modelo relacional, apresentado anteriormente. Até esse nível, né, de projeto, a gente trabalha-se a nível de desenho. A partir do momento que, utilizando uma linguagem de consulta, uma linguagem denominada SQL para o ambiente relacional, né, é possível a geração do projeto físico, ou seja, a implementação do banco de dados propriamente dito. Destaca-se que o projeto conceitual ele é independente de SGBD. Então, qualquer projeto conceitual ele pode ser implementado em qualquer sistema gerenciador de banco de dados. A partir do projeto lógico já surge uma dependência, né? A gente pode até citar como exemplo a tipagem de dados. Então isso já gera uma dependência. E o projeto físico ele é totalmente dependente do SGBD. Cada sistema gerenciador de banco de dados vai ter suas peculiaridades. E assim a gente visualiza nessa figura um processo que permite gerar um produto chamado banco de dados. Esse processo, mais uma vez, ele é composto de projeto conceitual, projeto lógico e, finalmente, o projeto físico. Um exemplo aqui do modelo entidade e relacionamento, né? Temos aqui entidades relacionadas com entidades. Então, modelo entidade e relacionamento, que vai ser o foco dos nossos estudos, né, em termos de modelo conceitual. Um exemplo de sistema relacional, né, os dados são percebidos pelos usuários como tabelas, nada mais além de tabelas. Os operadores à disposição do usuário são operadores que geram tabelas virtuais a partir de tabelas armazenadas, né, no banco de dados. Operadores exemplos, né, são os comandos, são as funcionalidades disponíveis numa linguagem relacional do tipo SQL. Os operadores, podemos destacar aqui o select de consulta, o insert de inserção do novo registro, update para atualização e o delete para exclusão de um dado. O termo relação é essencialmente apenas um termo matemático da álgebra relacional para designar uma tabela. Então nós temos exemplo aqui de uma tabela adega, onde, né, são apresentadas uma restrição, né, ou seja, temos aqui uma operação sigma, isso vai ser vista posteriormente, um filtro de linha de registro, onde são selecionados vinhos da tabela adega, cujo ano é superior a 1998. Então, o resultado dessa consulta é também uma tabela. Então, nós temos aqui os vinhos cujas safras estão acima de 98. A projeção nas colunas. Então, nós estamos projetando apenas as colunas vinho e garrafa. Então, a gente pode ver que a tabela adega tem a coluna vinho, ano e garrafa. Então, nesse caso, a operação de seleção, de projeção, desculpe, nos requer que
visualizemos apenas as colunas vinho e garrafa. Aqui nós temos, né, a famosa arquitetura cliente-servidor, onde se insere aí o nosso servidor de banco de dados. O servidor porque presta um serviço, né, então presta o serviço de acesso aos dados, né, no banco de dados. Aqui está instalado, né, o sistema gerenciador de banco de dados e a existência de dispositivo de armazenamento, que pode ser um ou diversos dispositivos de armazenamento de dados. Aqui nós temos uma arquitetura básica, que é justamente um cliente, um exemplo do sistema acadêmico da Uni Carioca, acessando um servidor de aplicação, no caso, o sistema acadêmico, para obter o seu histórico escolar, um exemplo, né? A partir do servidor de aplicação são elaboradas requisições ao SGBD, que retorna os dados, disponibiliza os dados ao servidor de aplicação para que esses sejam computados, processados, organizados, e aquela disponibilização, né, no caso o cliente ou aluno, vai ter disponível a informação do seu histórico escolar. Essa é uma panorama geral da arquitetura chamada cliente-servidor. Aqui a gente pode visualizar o produto de um projeto de banco de dados. Então nós temos aqui as etapas de um processo de projeto de banco de dados que permite gerar o produto banco de dados. Então nós temos aqui o projeto conceitual, o projeto lógico e o projeto físico. Essas duas etapas iniciais, projeto conceitual e projeto lógico, elas são tratadas em banco de dados 1. Então, etapa de projeto. O projeto físico, a implementação física do banco de dados, ela é tratada em banco de dados 2. Destacando que a existência, né, do que a gente chama de projeto de software, né? Isso aqui é algumas atividades que fazem parte do processo de desenvolvimento de um software, que é uma análise, um projeto, né, implementação. Para quê? Esse processo ele permite justamente a geração de programas de computador. Então, não, o aluno ele vai aprender a projetar um programa de computador e ele vai aprender a projetar um banco de dados. Porque os dados serão acessados pelos programas de computador, os programas de aplicação, por meio do SGBD, como já foi visto anteriormente. Lembrando que o modelo relacional, o banco de dados relacional, ele é fruto de uma evolução, né? Então existe outros paradigmas, né? Outro tipo de banco de dados hierárquico, né? Cujo estilo de um organograma, com sérias restrições de representação de dados, apresenta inconvenientes, e o outro banco de dados que utiliza o modelo em rede, né, que também tem seus inconvenientes. A partir desses dois bancos de dados, a evolução foi justamente o surgimento do modelo relacional. Bem, agora então a gente naquele processo, né, visualizado anteriormente, nós vamos abordar o modelo de dados entidade e relacionamento. A materialização do modelo entidade-relacionamento é justamente por meio do diagrama entidade-relacionamento. Então, o artefato gerado como produto da modelagem entidade-relacionamento. Então, o diagrama entidade-relacionamento, ou DR, é uma ferramenta de modelagem de dados que possibilita a geração das tabelas que serão utilizadas no sistema em desenvolvimento.
A diagramação apresentada é a proposta por Peter Shen, né? Serão apresentadas algumas alternativas de diagramação, mas basicamente todo o curso será utilizando a diagramação do Peter Shen, incluídas algumas abstrações aos casos particulares de modelagem. Diversas extensões e notações foram definidas ao longo do tempo para o modelo entidade-relacionamento. Esse diagrama ele provê ao usuário um alto nível de abstração e, por conseguinte, facilita a construção de um esquema de banco de dados. Popular pela sua simplicidade e expressividade, o mapeamento entre os modelos entidade, relacionamento e relacional, que é o modelo lógico, né, que nós vamos, numa segunda etapa, aprender, é relativamente simples. Existem várias ferramentas destinadas a mapear o modelo entidade e relacionamento para o modelo relacional. Então, temos aqui um exemplo que é bastante utilizado em ambiente acadêmico, uma ferramenta com cunho pedagógico, que é o BR Modelo. O diagrama é também chamado de esquema entidade relacionamento ou diagrama entidade relacionamento. O diagrama entidade relacionamento ele é composto de entidades, relacionamentos, atributos e chaves. Vamos agora, a partir de agora, detalhar cada conceito desse. O primeiro conceito é a entidade, que destaco aqui que a representação gráfica de uma entidade é um retângulo, né, identificado pelo nome da entidade. Entidade é qualquer coisa que forme um conjunto. Então, no mundo, né, qualquer coisa pode ser uma entidade. Isso vai depender do escopo do problema, do contexto do problema. Cada elemento referido ao conjunto é distinto, ou seja, não existe dois elementos iguais em um mesmo conjunto. É uma lógica, né? Nós não podemos ter no conjunto aluno, ter dois alunos, o mesmo aluno, dois aparecendo duas vezes no mesmo conjunto. Então ele tem que ser único. As instâncias de uma entidade não são representadas no diagrama entidade-relacionamento, mas são semanticamente interpretadas no mesmo. Então, nós temos aqui uma entidade aluno, ela é composta de instâncias de aluno. Cada aluno é uma instância de aluno na entidade aluno. O modelo entidade e relacionamento não trata de entidades individuais, apenas conjuntos de entidades. Então, um exemplo aqui no ambiente, vou desenvolver um sistema para uma determinada farmácia, só que essa farmácia é única. Então, o mini-mundo é o mini-mundo da farmácia. Considerando que ela é única, o conceito farmácia ela não é uma entidade na solução do problema. Então, teremos lá produtos, né, da farmácia, seus fornecedores, os vendedores, então várias entidades. Mas considerando que essa farmácia é uma entidade individual, ela não faz parte do modelo entidade e relacionamento, porque ela não é composta de dois ou mais elementos. Caso a nossa modelagem ela aumente de escopo, ela inclua um pool de farmácias, aí sim, nesse caso, o conceito farmácia, por ter um conjunto, por formar um conjunto de entidades, ela passa a fazer parte da solução do problema, ou seja, ela vai ser identificada como uma entidade no modelo entidade-relacionamento. Então, objetos reais, lugar, instrumento, barragem, né? Pessoas, entidades, né? Engenheiro, estudante, etc. Abstratos, organização, aptidão, etc.
O conceito associado à entidade é o conceito de entidade fraca, que não possui entidade própria. Então, entidade que não tem atributos que possam identificá-la univocamente, isso aqui será detalhado mais à frente. Sua identificação depende de um relacionamento com uma entidade de outro conjunto. Então, nós temos no banco de dados, dependente, ele está relacionado com um cliente. Imaginemos aí uma determinada empresa. Então, se por acaso o cliente for excluído da base de dados, não tem por que manter os dependentes daquele cliente na base de dados. Então, esse basicamente aí que o entendimento de entidade fraca. Atributos são características da entidade e dos relacionamentos. Por enquanto, nós vamos explorar o conceito de atributos nas entidades. Então, exemplos aqui do engenheiro: número do CREA, nome, endereço, especialidade. Uma cadeira tem número de estoque, cor, peso, fabricante. Um instrumento, número de instrumento, nome, peso, fabricante. Então, importante destacar que os atributos são características da entidade no contexto do problema. Então, eu posso ter o aluno de uma universidade onde as suas características são matrícula, nome, endereço, data de nascimento, e-mail, etc. E nós temos um aluno de uma academia de ginástica que também vai ter sua matrícula, seu nome, endereço, mas provavelmente também vai ter como atributo de interesse o peso, a altura. Então, esses atributos associados às entidades, eles são fortemente dependentes, do domínio do problema. Aqui nós vemos, uma representação didática, dos atributos. Então, temos uma entidade chamada instrumento com 5 atributos, número, nome, peso, fabricante e o propósito do instrumento. Então, temos aqui em destaque um atributo com uma bolinha preta. Esse atributo, antecipando um conceito que será apresentado posteriormente, quer dizer que esse instrumento ele tem como chave o número do instrumento. Tipos de atributos, simples monovalorados são os mais comuns, possui um único valor para cada entidade que caracteriza, ok? Nós temos o atributo multivalorado, que possui mais de um valor para cada entidade que o caracteriza. Então, esse atributo significa que a entidade possui vários telefones. Atributo composto, então temos aqui que o endereço ele é composto de rua, cidade, estado. E o atributo derivado ou básico, quando o valor de um atributo é obtido por meio de valores de outros atributos. Então nós temos aqui tempo de casa, pode ser derivado do valor da data da contratação. Na maior parte das vezes, o dado calculado ele não é criado como atributo, nesse caso ele seria atributo derivado, mas existem circunstâncias de projeto que pode gerar a necessidade da criação do atributo derivado, até mesmo para obter uma maior performance em consulta ou outro motivo técnico qualquer. Uma entidade, então, como foi apresentado, é um conjunto de coisas, abstrações ou pessoas. A fim de simplificar, uma entidade é formada por elementos. Então, associando elemento com conjunto, toda entidade tem que ter 2 ou mais elementos. Como consequência da impossibilidade de existir 2 elementos iguais, então temos que definir um mecanismo que possa identificar univocamente um elemento de cada. Esse mecanismo
é denominado de chave. Então, chave, conceitualmente, é atributo ou conjunto de atributos, ou seja, podemos ter uma chave formada de um atributo único ou dois ou mais atributos, que, com seus valores, consiga identificar uma única entidade dentro do conjunto de entidades. Então, a gente imagina que tem lá a entidade aluno, onde nós temos dois alunos com o mesmo nome, com o mesmo, né, numa situação meio assim, única, de mesmo endereço, motivo qualquer, mesmo e-mail, mesma data de nascimento, mas eles terão no mínimo um atributo que vai diferenciá-los. Justamente esse atributo é a chave, que, por exemplo, poderia ser a matrícula. Cada aluno vai ter a sua matrícula única. Então, um exemplo aqui de aplicação do conceito de chave. Então, uma chave deve ser mínima no sentido de que, se a chave for composta por dois ou mais atributos, né, imaginemos uma chave que, em alguns casos, serão explorados posteriormente. Temos uma chave que, inicialmente, o projetista determina 4 atributos como chave. Então, percebe-se que faz-se um teste que um dos atributos é possível de ser retirado. Então, isso já temos uma chave composta de 3 atributos. Tenta-se retirar mais um atributo, isso verifica que não é possível. Então, que a chave composta, que identifica univocamente cada elemento na entidade, ele é composto por esses 3 atributos. Aí a gente chega na denominada chave mínima, né? Que é um conceito de irredutibilidade da chave, ou seja, a gente não pode reduzir mais do que 3 atributos. Então, esse é a chave mínima. E a chave é o principal meio de acesso a uma entidade. Então, se um aluno, a chave é sua matrícula, né? Sistematicamente o acesso, né, dos elementos dessa entidade o acesso é feito por meio de sua matrícula. Então, quando um determinado atributo pode ser usado para identificar um elemento dos outros, esse atributo é denominado, então, chave primária da entidade, chave simples ou simplesmente chave. Então, esse conceito aqui formaliza o conceito anterior, explorado anterior, já apresentado anteriormente de chave. E a representação da chave primária, então aqui nós temos aqui nessa representação didática, né, a bolinha preta. Então, a chave primária de pessoa, que nesse caso é a sua identidade. A forma textual, então aqui nós temos aqui a tralha ou o sublinhado para identificar de forma textual, né, uma entidade e sua chave primária. Chave composta. Mais de um atributo compõe a chave de um conjunto de entidades. A concatenação de todos eles indica a chave única. Então, vamos aqui verificar nessa tabela, né, que pessoa, identidade, nome, profissão e idade. Pergunta-se: qual o melhor atributo para ser a chave da entidade? Então, poderíamos responder aqui que o melhor atributo é o campo identidade, porque ele é único. Não temos duas entidades, não temos duas pessoas com a mesma entidade. Agora, nós podemos ter mais de uma pessoa com o mesmo nome, mesma profissão, mesma idade. Agora, lógico que é um caso aqui apenas para um exercício de abstração. Vamos observar essa nova tabela pessoa e tentar identificar qual o melhor atributo para ser a chave da entidade. Qual combinação será melhor? Então a gente consegue, né, a gente observa aqui que nenhum campo individual ele pode ser chave primária, porque ele se repete. Então, quando isso ocorre, nós temos que fazer uma tentativa de 2 campos, né? Então, no caso, então, a composição de uma
chave primária, 2 ou mais campos, né? Então isso aqui é um exercício, né, para mostrar conceitualmente a chave primária. Então vamos imaginar que nesse caso a chave composta é nome e data de nascimento, que esses valores eles não se repetem naquele pequeno estudo de caso. Então nesse caso nós temos uma chave primária chamada chave composta de 2 atributos. Então, representação gráfica aí da chave composta. Encerrando essa primeira parte, né, no conceito de atributo, tem um conceito fundamental que é o conceito da chave estrangeira. Então a gente pode imaginar aqui, gostaria de saber qual o nome do gerente do departamento de engenharia civil. Então o que a gente pode observar aqui? Temos aqui o RG do gerente, o RG do gerente 30, 30, 30. Então, esse RG do gerente, então, nós temos a tabela departamento. Se nós identificarmos na tabela empregado, qual é o RG do empregado que possui o RG 30, 30, 30, então nós estamos visualizando aqui que esse campo corresponde a esse valor aqui nessa outra tabela. Então o empregado que tem o RG 30, 30, 30, 30 é justamente o empregado Ricardo. Então, por estar sublinhado aqui, RG é a chave primária da tabela empregado. O RG deste empregado é um atributo na tabela departamento. Então, esse atributo é o chamado chave, é a chamada chave estrangeira. Por quê? A chave estrangeira referencia uma chave primária em uma outra tabela. Então, esse é o conceito que ele vai ser explorado detalhadamente, principalmente no modelo lógico, né? Quando nós inicializarmos. Então, no momento é apenas a apresentação do conceito. Então, estamos encerrando mais uma videoaula, onde foram apresentados os conceitos de modelo de dados e iniciado a apresentação do modelo entidade-relacionamento com foco no conceito de atributos. Até a próxima.